O Pord 11 anunciou sua terceira emissão de novas cotas com o intuito de mais do que dobrar o tamanho do fundo. Será que você conhece ele, o Pord 11? Então vamos aqui agora para esse vídeo para te explicar um pouquinho mais sobre esse fundo e principalmente falar todas as informações necessárias sobre a emissão de novas cotas dele, que vai ser uma oferta pública, ou seja, qualquer investidor ele pode estar solicitando. Mas vamos entender agora porque tem algumas minúcias e alguns detalhes, tá? Vamos aqui agora para o computador para entender tudo de forma mais prática e mais didática, todas essas informações. Então vamos lá, o Pord 11 que anunciou sua terceira emissão de novas cotas. Mas o que é esse fundo? No que ele investe? Veja só, o Pord é um fundo de papel, ou seja, ele investe em dívidas imobiliárias, principalmente os CRIs, que são certificados de recebíveis imobiliários. Está acontecendo muitas emissões, né? Fundo de papel aí, ó, muitas emissões no mercado e essa aqui é mais uma do Pord 11. Ele é gerido pela Apollo Capital. Poucas pessoas conhecem, mas é uma gestora aí que vem chegando no mercado de fundos imobiliários e agora vem com o intuito de dobrar o tamanho do fundo. Fiquem aqui que a gente vai mostrar o pipeline dessa emissão, ou seja, o que o fundo ele quer realmente vir investir, né? O que ele quer alocar esse capital, porque o fundo ele chama o dinheiro para estar captando esse recurso, mas ele coloca a intenção, onde é que ele quer alocar esse recurso. Isso é um ponto importante. E além disso também ele coloca o estudo de viabilidade, falando o que, Matheus? Falando como é que vai ser o fundo, o cenário do fundo pós-emissão e o que ele mostra no final, o dividend yield, o quanto é que ele realmente tem de premissa, que ele tem de projeção para estar pagando nos próximos anos. No final do vídeo, vamos mostrar isso para vocês. Vamos nessa. Então, como eu mencionei, fundo de papel, gerido pela Apollo Capital, é um fundo que tem um patrimônio líquido de atualmente 200 milhões de reais, certo? Tem um número de cotistas mais reduzido, de aproximadamente 8.800 cotistas. Mas a intenção dele realmente estar realizando essa oferta que é pública é o que? Aumentar a base de cotistas dele. É um fundo que atualmente possui 26 CRIs em carteira, certo? E tem uma exposição que é mais voltada para o corporativo e dentro dele tem o que? A parte residencial. Então a proposta dele, a intenção dele é realmente ter esses CRIs corporativos, que significa o quê? Um único devedor, sério, devedores que têm uma empresa assim mais robusta, com alta qualidade de crédito, normalmente se preza assim, mas também ele tem o quê? Uma parcela interessante, uma parcela relevante em CRIs residenciais, certo? O indexador dele, como a gente consegue visualizar, é um ponto importante aqui, indexador que tem um pouquinho de tudo, e isso é importante, né? Uma diversificação. Então ele tem 34% em IPCA, 29% em GPM e 25% em CDI. Então é aquilo que a gente menciona, um fundo que tem diversificação de indexadores. E querendo ou não, te protege de algum tipo de cenário. Então, um exemplo, o IGPM bombou, ele tem carteira. O IPCA também está começando a apresentar sinais, ele tem carteira. E ao mesmo tempo também tem um CDI, caso venha até algum momento. Então, se um bomba, o outro ali realmente deixa um pouco a desejar, mas o fundo ele continua tendo essa diversificação. Então, querendo ou não, te protege de diversos cenários, certo? E ele finalizou a sua última emissão há mais de um ano atrás, em março de 2020, certo? E ele captou 94 milhões de reais. Mas vamos aqui agora entender, depois que a gente já viu um pouquinho sobre o fundo, entendeu qual o cenário, o que ele investe realmente, a gente vai ver agora as informações relevantes sobre a sua emissão de novas cotas. Vamos ver aqui agora. Terceira emissão. O tipo de oferta dele é oferta pública, ou seja, voltada para qualquer tipo de investidor, investidores em geral, mas tem alguns pontos, alguns requisitos que as pessoas têm que ter em mente, principalmente a questão do investimento mínimo. Calma que a gente vai falar já sobre isso, certo? O intuito realmente é de captar o volume de oferta de 200 milhões de reais, certo? Podendo acionar um lote adicional de quê? De aproximadamente 40 milhões de reais. Então, nesse sentido, a captação máxima do fundo seria de aproximadamente 240 milhões de reais, ou seja, uma captação relevante para o tamanho do fundo, né? Quase que mais que dobrar o tamanho dele. A captação mínima é de 30 milhões de reais, certamente como se trata de uma oferta pública, ele vai conseguir, não tenha dúvida sobre isso, mas é um volume robusto para o tipo de fundo, o fundo ainda que está crescendo, está ainda engatilhando, mas realmente essa emissão, a expectativa, como se trata de uma oferta pública, é mudar a cara do fundo, é realmente trazer uma base de cotistas nova e é um fundo que vai crescendo ao longo do tempo e a ideia é exatamente essa, perfeito? E aqui eu trouxe para vocês o preço de subscrição, fator de proporção. Vamos aqui ver no detalhe alguns pontos, tá? O preço de subscrição dele vai ser de R$100 e no que compõe esses R$100? O primeiro deles, o valor da emissão vai ser de R$ 96,41, tá? E a taxa de distribuição é R$ 3,59, ou seja, se totaliza o valor de R$100 que você vai pagar para subscrever. Desses, 96 é o valor que vai ser emitido e o outro, 3,59, vai ser referente à taxa de distribuição, porque você tem um custo para estar distribuindo.
Vamos ver agora alguns pontos aqui no detalhe que eu trouxe para vocês. Então, o valor da emissão vai ser de R$ 96,41, só que o valor patrimonial atual do fundo ele está em R$ 101,42, ou seja, ele está fazendo uma emissão abaixo do valor patrimonial. Até coloquei aqui sem querer acima do valor patrimonial, mas é o que? Logo, ele é 4,94, porque eu fiz essa conta aqui, é 4,94 abaixo do valor patrimonial. O que a gente sempre menciona que, querendo ou não, é um ponto negativo. É um ponto negativo, principalmente para um fundo de papel, certo? E então é um sinalzinho ali de atenção, querendo ou não, porque a ideia sempre é estar realizando emissões próximas ou maiores até do que o valor patrimonial, perfeito? Ficar atento quanto a isso aí. E, ao mesmo tempo, a taxa de distribuição vai ser paga o quê? O valor de R$ 3,59, que representa, referente ao valor da emissão, 3,72%. Ou seja, a gente entende realmente que as ofertas públicas, querendo ou não, tem um valor maior, que é mais caro da taxa de distribuição, e a gente vai ver aqui o coordenador, quem está distribuindo essas cotas, calma que vocês vão entender o porquê desse valor um pouquinho mais alto, certo? Mas o valor de R$ 3,72 é um valor caro. É um valor caro, sendo bem direto e prático e sincero com vocês, né? A gente que vem brigando todos os dias aqui para um crescimento no mercado de fundos imobiliários mais saudável, com menos custos, né? Realmente taxas menores. Quando a gente vê uma taxa como essa de 3,72, chama atenção. Então, falei que é um ponto, querendo ou não, negativo, o fato de fazer uma emissão abaixo do valor patrimonial, se tratar de um fundo de papel, porque querendo ou não, entra dinheiro mais barato do que realmente vale. E a taxa de distribuição, outro ponto negativo, porque é uma taxa alta. Tá? Uma taxa custosa, cara, vamos falar a verdade, tá? Para o cotista. O fato é o seguinte, o fator de proporção vai ser de 105,15. O que isso significa? Se você, por exemplo, tem 100 cotas do POR 11, você vai ter direito a estar subscrevendo 105, ok? Vamos aqui agora entender outros pontos para falar do cronograma e algumas informações importantes também sobre essa emissão. Primeiro deles, data base dia 28/5, ou seja, fica atento. Quem for cotista, estiver posicionado até o dia 28/5, terá o direito de participar dessa emissão, ok? Mas lembrando, tem que fechar a cota no mercado. Não é isso de você ter a cota naquele dia 28/5. Você tem que finalizar o mercado, né? O mercado fechar e você estar posicionado nessa cota. A gente até brinca que é o fato de você dormir entre o dia 28 e 29, né? A data base. O período de preferência vai ser do dia 1º/6 até o dia 14/6, certo? E a data da liquidação vai ser no dia 15/6, ok? Data da liquidação financeira. E aí vai ser liberado pelo administrador e pelo gestor a negociação dos direitos, que vai ser do dia 1º/6 até o dia 10/6. E em seguida, inicia-se, né? Na verdade, em paralelo, né? Porque inicia-se não, finaliza-se. Mas em paralelo a todo esse movimento, vai ter o período público também, que você pode estar solicitando, aí que qualquer investidor, ele pode estar solicitando aqui no período público. Período de preferência somente para quem é cotista, primeiro, né? Aquela parte da database. E já o período público, qualquer cotista, qualquer um mesmo, investidor geral, ele pode solicitar. Só que tem um porém, né? Primeiro aqui vai ser do dia 1/6 até o dia 16, e a data de liquidação vai ser no dia 22/6, perfeito? E aqui a gente tem, ó, qual foi esse porém que eu sempre estava comentando, sempre estava solicitando. Qualquer investidor pode entrar, Matheus. Perfeito, isso é verdade, não tem nenhum tipo de exigência, vamos falar assim. A exigência, de fato, é o quê? O investimento mínimo. Você precisa solicitar um investimento mínimo de 104 cotas, que é correspondente a R$ 10.400. Ok? Então tem esse porém de, querendo ou não, ser um valor alto, né? E isso, querendo ou não, é uma barreira de entrada, perfeito? É um ticket alto. E aqui a gente vai entender quem é a coordenadora líder, é a XP Investimentos. Então, justifica-se agora, a gente consegue entender um pouco melhor o porquê dessa taxa alta, né? A taxa de 3,72%, como eu havia mencionado com vocês, da taxa de distribuição, porque a coordenadora líder, a XP. E a XP costuma, né, querendo ou não, ter taxas mais custosas, tá? Taxas mais altas ali de distribuição. O rateio vai ser linear, ok? Trouxe aqui para vocês o cronograma da oferta, exatamente o que eu havia mencionado, mas ilustrando realmente no documento o que estava ilustrado, certo? No dia 1º/6 inicia-se as negociações do direito de preferência. No dia 10/6 se encerra as negociações do direito de preferência. No dia 14 é o último dia para estar exercendo, tá? O direito de preferência. Aí logo em seguida, no dia 15, vai ter a data da liquidação financeira, certo? E aí, nesse mesmo tempo também se inicia-se o período em paralelo do período público e vai até o último dia, que é o dia, aqui ó, encerramento do período de alocação dos investidores fora do direito de preferência, que é o dia 16/6, ok? E a data da liquidação da oferta, dia 22/6. E em seguida se encerra
a emissão de novas cotas, a terceira emissão de novas cotas do POR de 11. Lembrando que essas datas aqui, que é a data da liquidação financeira, tanto do dia 15 aqui, ó, nesse evento 10, dia 15, que é o direito de preferência, e também no dia 22, são aquelas datas que você precisa ter o dinheiro, você que solicitou cotas no direito de preferência ou no período público, você precisa ter o dinheiro naquele dia na corretora, tá? Porque vai puxar um robozinho ali, puxar aquele dinheiro seu. Então você precisa ter o dinheiro em conta, caso você, nesses dias, né, respectivamente, caso você realmente opte em tá entrando nessa emissão, ok? Em seguida, eu trouxe alguns pontos aqui importantes para vocês, que é o pipeline, a destinação de recursos ao qual o POD ele tem intenção de estar alocando esse recurso, e trouxe também o estudo de viabilidade, porque ele imagina o fundo pós-emissão e também o quanto é que ele vai distribuir dividend yield, né, que são os rendimentos. Vamos nessa, ó, o pipeline dele, ele seleciona aqui 13 ativos, tá? Ele tem como destaque os 10 primeiros, que tem o quê? Volumes financeiros, bem variado, né? Tem uma certa diversificação. Os riscos tem o quê? Riscos pulverizados e riscos corporativos. A maioria deles, 60% é de corporativo e 41% de pulverizado, que dentro desse pulverizado, querendo ou não, entra a parte residencial. Então, ele segue com a postura de quê? Manter mais corporativo e também ter a postura de pulverizado. Aqui a gente tem os indexadores, né? Tem CDI, IPCA, IGPM, tem alguns aqui, esse non, é quando vai ser uma taxa pré-fixada, eu imagino, tá? Então tem aqui o IPCA, CDI e IGPM. Vem com a proposta de quê, Matheus? Continuar mantendo a sua diversificação, certo? Então esse é o pipeline do POR de 11. É a intenção, né? Não quer dizer que vai se concretizar, mas é a intenção da alocação de recursos dele, perfeito? E aqui, essa imagem aqui é uma imagem importantíssima para vocês entenderem um pouquinho como é que está o retrato atual do fundo, a carteira do fundo, certo? Ela está aqui, ó, 150 milhões em CRIs, 13 milhões em cotas de fundos imobiliários. Ele tem uma percentual em debêntures também, tá? Debêntures são dívidas de empresa, para vocês estarem cientes sobre isso também. E aqui, ó, a ideia, a carteira atual dele é assim, mas qual é a proposta dele? Todo esse dinheiro que entrar, né, o pipeline dele, é alocar todos os recursos em CRIs. Então, após o follow-on, né, que é após a emissão, qual o retrato do fundo? Vai ter uma alocação de 350 milhões em CRIs, manter a posição dele em FIIs e manter a debênture dele. Só que, como vocês conseguem visualizar, essas cotas de fundos imobiliários e essas debêntures vão ser diluídas, vão ser menos relevantes para o tamanho do fundo. Então, o maior percentual, que é 88%, vai ser alocado em CRIs, tá? Porque o fundo é fundo de papel. Ele investe em CRIs, que são certificados de recebíveis imobiliários. E aqui embaixo, isso aqui é fonte de estudo da gestora, tá? A própria gestora, a própria Polo, trouxe esses documentos, são documentos oficiais. Até porque as imagens até podem não ser tão bonitinhas, né? São preto e branco. E aqui, para finalizar o vídeo, eu trouxe para vocês aqui o Dividend Yield. O Dividend Yield baseado na cota patrimonial. O quanto é que o fundo ele imagina realmente de projeção entregar para quem? Para o cotista, tá? Então a gente vê o Dividend Yield no primeiro ano de 8,6%. Calma que deu um probleminha aqui. Depois 9,2%, agora voltou. No ano 3, 9,3%. E em seguida, ano 4, ano 5, 9,3%. Essa é a expectativa que o POD ele tem realmente de estar entregando de rendimentos para o cotista, tá? Então esse foi o fundo que eu queria apresentar para vocês aqui, até porque esse é um fundo que já começou uma certa demanda de perguntas para a gente, porque se trata de um fundo público e, além disso, quem vai estar distribuindo é a XP Investimentos. Então é isso. Se gostou do vídeo, deixa o seu like, comenta e fala pra gente se você vai entrar nessa emissão ou não. Até a próxima e te espero lá.